Caros jornalistas, antes de mais, não me deixa não cumprimentos e agradecer a boa presença que sempre houve assim. A partir de hoje, não continuo a reiterar que o nosso sentimento em relação à classe de comunicação, ou seja, na mídia, e como a mídia tem um papel muito preponderante na consolidação do Estado de Direito Democrático. Posto isto, não está cansado de falar mesmo voz sempre obrigado, naquela vez que nós temos a voz bota surgir para fazer possível chegar uma mensagem à comunidade guinense e isso é internacional. Para ser muito objetivo, o objeto dessa conferência de imprensa do Partido Luz está relacionado à situação que aconteceu semana passada na Colagé e dos tabanca de São Domingo, que culmina com mortes de alguns cidadãos guineenses. E, ao outro lado, não papel também de ondas de agressão que estão a acontecer entre crenças diferentes. Suma aqui de bom conhecimento, há dias nós já balovas na queimar, nós já também, igreja evangélica também queimar, e para partir do um partido que está revisto nos valores de democracia, não está revisto na justiça, não está revisto na liberdade e não está revisto no desenvolvimento. Não acha, apesar que ainda está muito focado na política e de interesses mais partidários, mas não acha como nunca por ficar indiferente se um partido que está revindo esses valores que o princípio também é assunto de interesse público. E não hoje de ser importante enquanto um partido político um dia não desejar assumir o país para dar resposta àquilo que necessidade do povo. O objetivo é defender maiores interesses do povo. Esse assunto de utilidade pública, esse assunto de interesse público, não acho que não deve juntar a voz aqui a comunidade que foi vítima desse ato, para falar ali de como é que está sozinho no processo, tem no total solidariedade, tem no total apoio, para ver que foi vítima de um ato que viola gravemente direitos humanos. Então, vai entrar no fundo de questão, suma que os jornalistas podem acompanhar. Mas para pergunta banca na São Domingo, que colagem, e um tabanca que está mais ou menos a aproximadamente de 25 km de São Domingo. Para ver que uma notícia detalhes para mostrar como a maior preocupação que nós temos relativamente à capacidade de Estado de Guiné-Bissau na dar resposta aqui que necessidade do povo. Ou seja, falta de presença de Estado, mangrebias e leva atos de natureza na acontecer na Guiné-Bissau. São Domingo que não ilha fora de Guiné-Bissau. Colagé e que não zona fora de Guiné-Bissau. E importante não conseguir Guiné-Bissau não só na Bissau, mas sim a nível do território nacional. E o Colagé foi vítima de ato. Mas é um ato que na passada ia acontecer para na Susana. Um ato que aconteceu na Susana, salvo erro, na mês de outubro do ano passado. Onde aqui aconteceu morreram 4 pessoas. E morreram 4 pessoas e depois daquilo, e que tem uma postura robusta de parte do Estado de Guiné-Bissau do governo para tomar medidas necessárias para estancar aquela hemorragia e acabar para reproduzir. E chegar na situação de que morre 100% daqueles que morrem na Susana. Quer dizer, morre 8 gente da Colagé. E situação que para nós é muito preocupante. Por isso, não está chamando o governo atenção, ou seja, de exortar o governo para tomar medidas mais urgentes possível
para responsabilizadores morais e materiais de que há. Havia seguintes que fazia, que prática na Susana, é responsabilizar de certeza que há tocar na volta do produzir. E para a informação que nós temos, mesmo gente que faz que prática na Susana e mesmo gente que faz que prática na colagem. Colagem é uma como falar um bocado que gente e guinenses. Eu penso como é importante o Estado desenvolver um sentimento de solidariedade, um sentimento muito sensível. Ora, quando eu falei, percebi como que povo que está na última zona de Guiné-Bissau é precisar do Estado de Guiné-Bissau para garantir sua segurança. Então, ora, quando eu pedi responsabilidade, e que gente diz, é tipo de responsabilidade. Para ver um grupo de gente que lá de ser livre, espontânea vontade, é queria ser iniciativa, é queria ser mitos, acha que uma clique medidas que não toma para descobrir quem que feito seu. Nós estamos num país de Estado de direito democrático. Toda sociedade está funcionando com base de regra. Não tem leis que regulamentam no comportamento social. E que por ter um grupo de gente que acha que está acima do Estado, e não tomam medidas que eles acham como inconveniente para resolver um determinado problema que eles já percebem como é o problema que está na sua competência para resolver. Gente que fazia na Susana, gente que fazia mais na colagem. E para informações não acompanhar, o Estado age com prontidão, vai lá, é seguir o processo, estava na Polícia Judiciária, Ministério do Interior, através do comissário, e está na outra entidades que está ali naquele processo, mas para nós esse é suficiente. Se nos põe em causa aquele esforço. E precisa um processo de acompanhamento. Para uma situação de natureza, para o parar, ou tem que ter uma medida substancial. Que medida substancial é que? Enquanto o que pega, o que descobre que gente, o que gente que pegada, que responsabilizar, o que está a desencorajar que lados. Muito pelo contrário, o que incentiva aquele tipo de prática. Então, nós não está propõe governo de Guiné-Bissau, ou seja, Estado de Guiné-Bissau, para pensar numa comissão mista entre Polícia Judiciária, Ministério do Interior, se necessário, o Ministério Público, para trabalhar em sinergia, no sentido de poder identificar quem que não fazer prática, porque a informação pode, né? E quem mesmo fazer na Susana e quem fazer. E quem é capaz de dar sorte. E uma ameaça para a sociedade. Que representa uma ameaça para a sociedade. É que a puta sorte ainda. Quem está garantindo de que uma manhã cada volta a fazer? E eu não tenho consciência, claro, de que há dificuldade do Estado, da cobertura, aqui que problemas públicos. Por isso, não nos juntamos voz. Primeiro, para falar que a comunidade está sozinha, está para nós. E não nós estamos preocupados, e não acompanhar, e não seguir o processo. E de uma governo razão, no sentido de tomar medidas, mesmo contundentes, medidas robustas, se uma falar no lugar, e não condena toda violência, toda brutalidade que há, e ato desumano, e ato que viola gravemente direitos fundamentais, e que por ter um grupo de gente habilitar para assassinar gente em nome de como eles estão identificando feito seria. Claro, no Estado de direito democrático, que tem qualquer tipo de nexo, nenhum tipo de enquadramento. E Guiné-Bissau, ou seja, gente que está respondendo para a nossa segurança, dita assumir essa responsabilidade. E nós esperamos que é processo na bata nessa conclusão plausível, quem tem a responsabilidade, quando cobro essa situação. E para outro lado, importante e realçar como a situação é que envolve só a comunidade falou e tentam vítima da comunidade manjabs que estão aqui mesma situação. A outra parte de conferência de imprensa, como falar um bocado, não me para sobre a situação que aconteceu, que vou acompanhar tudo, que tem agredir crenças de outro. Para ver como eu acho como aquele que é o caminho ideal, eu acho como é o caminho que é correto. Na Constituição foi claro nesse aspecto. Liberdade de poder crença, como se seguir, liberdade de poder caminho, como se seguir. Para nós é correto,
que é correto, exatos que estão na Constituição. Nós estamos num país, como falar Bocara, um país democrático, que tem leis que está regido. Então, nós já 2, 3 balões agredidos, e o outro usa antes de ontem e ontem, parece que sim, nós já também, a igreja evangélica também atacar. Essa onda tem que parar. E gente que está a fazer prática, é bom que compreender qualquer consequência dessa. Gente pode achar como nós somos um país que havia instabilidade política governativa e tem a situação em que gente cata responsabilidade, mas não temos muita razão para compreender como o Estado está funcionando com base de regra. Agora, uma aproveita de circunstâncias para fazer atos que não têm nenhum tipo de base legal, consequência e drástica, consequência e garante. O cidadão comum deve de compreender se atos que pode circunstância nela, que pode dar nela. Ou pode agir com emoção, não fazer atos, que amanhã consequência e por ser o garante. Então, não temos muita razão, prepara essa prática. Mas relativamente a essa, lá passa um colega Vincent, que é representante do partido no Brasil. Peite-se um componente extremamente fundamental no que tange a relevância de preservação de novos valores culturais e identitários. São um aspecto fundamental para garantir uma coesão, para garantir uma união, que tecido que está unindo. Nós tivemos enquanto guinense, a minha filhos de Manjá, filhos de Vincent, de certeza que não tem a minha mãe, e aliás, minha própria que é presidente do nosso partido, e também filhos que foram. Então, essa que está mantendo a diversidade étnica, que está mantendo mais forte. Então, não digo ser interessado no estudo, sem exceção. Desde um cidadão comum até o último, alguém na Guiné-Bissau, deve estar interessado na manter valores. Aquela que está mantendo unido, aquela que está mantendo forte, aquela que está traduzido na nação. Nação que apenas ser um país, nação, e que valores que estão unidos, que está garantindo uma convivência sã e harmoniosa. Sem adiantar, na permite pensar, de forma muito fazida, deixa eu só. Ok. Tá bom. Isso aqui. Bom, primeiramente, bom dia, me explicar dessa presença de Bosco Stale e cada ser tão redundante para ver elementos que conseguir apropriar aquilo que é essencial desde o encontro de hoje, né? E acho importante, antes de começar, para fazer algumas ressalvas que nós vivemos um momento de muita polarização política, que ela está acabando de fazer com que ânimo está um bocadinho exaltado por aspectos. Mas é muito importante nós, enquanto guineenses, para não perder que isso não é essência, enquanto guineenses. Não riqueza maior que não tem, e não guinendade que ela está dizendo, manda de novas vertentes e está dizendo própria importância da diversidade cultural e étnica. E antes de avançar, me fazer uma citação a um texto de Amílcar Cabral, que é muito importante, nós estamos também nesse ano de centenário, e um poema que faz acho muito importante. Na nossa sociedade não tem vídeo de política. Agora, é muito importante para nós saber também qual é a importância de arte para a humana ou para dar espalho a manda problemas que não tem. A arte é muito importante para a vida de qualquer povo. Então, nesse sentido, o América acaba de ser quem quiser, a América ser só, a América havia como ser alguém por luta de libertação, muito mais que lá. Então, esse aspecto artístico que é muito importante. Se você permitem, deve ser leitura desse poema que é dedicado a jovem. O poema chama Poema da Juventude. Eu lembro-me ainda dos tempos antigos, dos tempos sem nome, só teus e só teus, em que eras um homem de poucos amigos, metido contigo,
contigo e com Deus. Outro homem és hoje, e o outro serás, bem forte na luta em prol dos humanos. Na luta da vida, eu sei, vencerás. No mundo de todos, sem mal e sem danos. Atenção, no mundo de todos, sem mal e sem danos. O que é que eu não fazer especificamente para o assunto que eu não abri o papel um bocadinho, e sobre ondas que nós estamos de muita violência que não envolve balobas com a igreja evangélica. E por isso chamou a atenção, porque eu não tenho compreendido que nós somos enquanto africano. A partir do momento que eu não compreendi que nós somos enquanto africano, e que ela Cabral está falando que me manda aliás, eu não compreendi na cultura. Inclusive o texto, eu penso, é uma das frases mais conhecidas que a Cabral está falando como luta para a libertação nacional e como luta só para não luta, não conseguir uma independência econômica e política, mas acima de tudo, uma luta para preservar a cultura. Novas e não cultura, e não realidade, não ciência, não multidiversidade cultural e étnica. Essa coisa que está fazendo nós ser guineense, tem muito bem preservado. Não entende? Nesse sentido, a não Castelo faz um fala de lado ao lado B. Não me estou dialogar, não me estou uma juventude, principalmente para a Benódia, e elas que mais estão adiante nesse onde estudo. Para dizer essa consciência e a concepção que o Cabral sempre mostrando, de juventude que está luta, mas sem causar mal e sem dano. Isso é muito importante. No momento que nós vivemos de muita polarização, tanto política, como étnica, a nós na Guiné-Bissau não pode falar como um bem que não tem, e como apesar de não mosaico multiétnico e multireligioso, não está conseguindo viver em harmonia. Não pode ser exemplo de manga dos países sub-região, quando se vai ter manga de problemas que está causando para divergências étnicas e religiosas, não pode cair naquela. A beleza de não guinendade, exatamente porque nós vivemos que há diferenças multiculturais e étnicos e religiosos, então não pode deixar aquela perdida. É muito importante para que vocês nesse momento, porque não achar como existe uma polarização que tem necessidade, como ambas partes se sintam para não dialogar. E não habilitar autoridades competentes, porque fazer trabalho nesse sentido. Porque precisa de investigação. Para aquele que não entende, ele como parece que tem uma organização que está a fazer ataques. Então, nesse sentido, muito além só de um lado A como evangélicos, ou um lado B como balobeiros, que são tradicionalistas. E muito além de caráter, nesse sentido, não apela a autoridades competentes, para fazer trabalho de investigação e para punir aqueles que estão chegando nesse dia de fato. Bom, pensa em cara longa, eu sou uma que fala, se uma coisa barulhenta de decidir, uma coisa que é muito importante nessa situação que para não entender quem é nós enquanto guineenses, enquanto africanos, e enquanto uma multidiversidade cultural e étnica, que ela precisa ir preservada, mas uma que acabar sempre está falando, na base de harmonia. A nós queremos uma bebê como não está concordando com outra, nós queremos uma bebê como não divergências, não está achando um equilíbrio para não poder seguir. Não capaz, é um estudo não diferente, não tem nome de sons, não tem nome cultura, não tem nome não tem ritos e não mitos, mas aquela que beleza de não guinendade. Agora, aquela que a profissão não distancia de um outro, não tem que compreender um outro, não se entende no mesmo fórum, para não poder dialogar, para não poder variar. Então, pensa na para levar cá longa, tio. E não fala só obrigado pela presença, para a mídia, está constituindo um papel muito importante no processo de desenvolvimento do qualquer país, no processo de fazer com que mudança de pensamento de índices. A mídia desempenha um papel muito importante, está a presença ali para fazer com que a mensagem passe. E também precisa ter debate sobre esse assunto mais sério, para ter debates, para debater, para manda os problemas da longa, para não catar papel, não deixa para lá, esse é um coisa que não tem tiro, mas não acha. A bolsa pode ter a responsabilidade de fazer com que índice papel sobre esse assunto para poder ultrapassar. E quem nega o problema que ela faz não avança, mas para compreender como o problema sim existe, mas nós próprios podemos solucionar. Então pensa na para e na dar essa mais uma vez a postura. Muito obrigado. Bom, suma com nove de forma muito precisa da parte de Benção Yala e o horário como esse assunto de interesse público que tem que representar tudo na preocupação, um esforço congregado. Nunca me senti na situação que lá acontece na Congo, na Goma, nunca me senti na situação que passa na Ruanda, nunca me senti na situação de natureza.
e que lá não tem como se cortar coisas para raiz. Então, é essencial, esse que o objetivo dessa conferência de imprensa hoje. Então, não para ali, não dá oportunidade para a imprensa para colocar questões que acha irrelevantes. Pensa, bota na palavra, bota conta só órgão. É só uma questão. Pelo menos são do democrata. Sim, democrata. Assim como o Partido está preocupado com a situação que não acontece. O Partido passa por ter medo como é poder entrar na Guiné-Bissau ou entrar no extremismo ou intolerância religiosa. Que mecanismos disponíveis dos avós para não travar essas situações? Eu tenho um caso de pessoa que aconteceu em janeiro desse ano, e daqui tem intolerância religiosa na Bissau, não está lá na Bissau. E aconteceu recentemente na missa, na minha daqui envolveu uma igreja com o diretor nacional. Como é que mecanismo que está proposto para vós para travar essas situações? Não, nós enquanto partido político não temos responsabilidade de fazer uma parte. Isso é que a imprensa tem, isso é que outra entidade tem. Então, é primeiro e denunciados, porque atos que cada contribuir naquele paz social. E é isso que nós estamos a fazer hoje. Se tudo instituições políticas estão preocupadas com o problema que não toca diretamente com o bem-estar social do povo, em vez de estar mais focado na política, na guerra de ego, de política de poder, não concentrando na resposta aqui que o problema de Guiné-Bissau, o problema que o povo próprio não sofre diretamente na CPL, de certeza que não conseguirá acontecer. E nós temos consciência de que é um processo estrutural e que requer intervenção, sobretudo do governo, né, de entidade que tem a competência de poder garantir segurança e criar condição para ter um país social. Questão de intolerância com a favela. Se não assiste que situação, não assiste também um senhor que converti, mas entretanto está a agredir outra crença. E ato que para nós e bom, e que está na. Mas e o que nós estamos falando? Se tem impunidade, não abre tudo um caminho para a gente fazer, porque cada tem consequência. Normalmente, gente que não fazia ato, se uma convenção falar um bocado, investigações têm que fazer para que a gente se identificar, para que a gente se responsabilizar. E que não tem que desencorajar esse tipo de práticas. E a nós no papel, enquanto partido político, está ali para solidarizar aqui que a gente, está ali para denunciar que tipo de atos que nós achamos como é que está coadunando e que está contribuir naquela página. Portanto, a responsabilização judicial é um dos passos. Sim? Responsabilização judicial é um dos passos. Sim, quem tem que responsabilidade. Não está no Estado de Direito Democrático. Mas ainda por tanto, que se pela espontânea vontade de que ele agrediu. Para depois voltar para casa, nada que acontece. E apelo que nós estamos fazendo para a sociedade civil ou a opinião pública. E de desenvolver cultura de denúncia. Nunca apostando a proteger gente que não fazia má prática. Não denunciar isso para a autoridade. Gente que fazia isso. E gente que está na praça, mas que está representando uma ameaça para a sociedade. O Estado tem esse papel. E cidadãos também têm esse papel para denunciar má práticas. E gente que estão a fazer isso, porque fica impune. Para via de impunidade, e abre possibilidade para a gente que não fazer atos públicos tem consequências. Então, no livro de denunciar nós tudo, é papel que nós não fazemos para denunciar tipos de atos, para falar que gente que foi vítima desse é para estar sozinho. Então, um partido que está revindo valores, e não está ali, não defender, tem o último dia desse partido para definir que classe mais desfavorecida. Nunca por ter num país, nem que outro gente não considerar como guineense. Não, aquilo é que é possível. E tem que ter gente que não defende eles, e a não está ali para aquilo. E não pode falar ali de como luz não ponder uma saída mais urgente possível à comunidade de colagem para solidarizar com vítimas e para inteira. Ou como eu falei que a sua colagem, tudo ato que acontece posteriormente desse, não está presente. Mas não tenho certeza como que engajamentos que nós estamos a fazer, que influência que nós estamos a usar enquanto partido. No quadro, num quadro mais vazio, de usar uma influência para a gente se responsabilizar enquanto partido.
não avança com algumas agendas que nós estamos a trabalhar nela para chamar uma autoridade a razão, não só nesse vertente, mas também de marcar encontro com eles, para ver que ele para inteira exatamente qual que estão a ser os passos que estão a dar de situação, porque interessado trava a situação. E que gente que estão a colar está vulnerável. Vamos imaginar que um grupo de gente que conseguir salvar aquela, para ver que conseguir uma é bem uma coisa, e que coisa, a pouco tem imunidade forte, a boa de terceira idade, porque conseguir resistir. E aqueles que conseguem resistir um bocadinho mais novo, vai para o centro de saúde, e tentar restabelecer, mas se tem um acompanhamento clínico, e tem um seguimento, que a gente pode morrer, porque dura algum tempo e morre. Então, esse papel também de nós está para poder acompanhar que a gente cresce cidadão. Não no ponto ali, e precisa sensibilidade, e precisa não compreender como para o mundo do país, o tem que ter aquele sentimento de empatia, colocar na posição de outro. Pensa como a luz está empenhada nessa. No entendimento do partido, o que é que por isso está na motiva, o que é que por isso está detrás desses grupos que estão a fazer atos de agressão aos locais do povo? Não, o que por isso está nessa e que motivações particulares cada quem acha como esse correto, esse certo. É uma questão meramente subjetiva. Não tem um país, nem que regra que está estabelecida na convivência. Agora, por achar como o que é que pode seguir, crença pode seguir, por exemplo, o Islão é mais correto, outro por achar como o cristianismo é mais correto. Essa questão é opcional, não lhe foi claro quanto é matéria. Cada quem é livre de seguir o que quer seguir. Que é justo para eu pensar como é que serve para agredir crença de um outro alguém. E que lá, não tem nem que características de Estado. Ora, por ter o poder político, quem que governa, ele tem a responsabilidade de gerir índices. Então, e criar regras, estabelecer limites, para a gente se responsabilizar. E que motivações de aquelas. E que é mais importante de que medidas que pode tomar para corrigir que tipo de ato. Mas que, enquanto que a gente se não faz que prática, esta ainda, é claro que nós como é ilegítimo fazer que tipo de ato, é na contrafazer. Daí que nós estamos ali para tomar razão. E uma entidade competente, peço esse papel, e não assumir o papel enquanto partido político, e próprio cidadão peço esse papel, para denunciar. Porque que a gente está na banca, na segunda dia. Para denunciar que a gente. Desde o jovem, não vou pedir um assunto que está consagrado na Constituição da República, que é a questão de laicidade a nível de todo cidadão. Enquanto partido político, Luz acha como sucessivos governos guineenses estão a trabalhar para fazer respeitar ou valer que lei que está na Carta Magna sobre essas questões que não ocorreram. Não, de uma forma objetiva, infelizmente, não tem sucessivos governação que estão voltados aqui de interesse público. Exatamente esse que motivou o surgimento do Partido Luz. Luz surgiu para ser um partido diferente. Se assim não existe. E bem, não percebi como a indicação da resposta aqui que necessidade do povo. Como é que fazer tudo surgir? Ao longo do tempo, o povo está a ser vítima de desgovernação, para ser sincero. E que daqui vamos falar de sentimento de empatia. Enquanto não dividimos a situação na missão, não no sistema de saúde como aqui está, no sistema de educação como aqui está. Este tipo de problemas públicos que tem que resolver, para quem que tem que resolver? Para quem que está a definir políticas públicas ligadas à educação? Para quem que está a definir políticas públicas ligadas à saúde? Para quem que está a definir políticas públicas ligadas ao combate ao desemprego, ao emprego jovem? Estado e o governo. Então, ora que tem um governo que está voltado a essa realidade, que está focado nessa iniciativa, é complicado. E a não tem estado a trabalhar todo dia para poder chegar à esfera de tomar as decisões, para poder mudar isso que não queria partir. E barrado como a Luz, só aquele conhecimento do tudo baixo, como a Luz está no governo, e a nível de governo, não tem estado a trabalhar para levar essa preocupação. Mas nós estamos a papel enquanto partido político, nós estamos a denunciar, nós estamos a trabalhar para contribuir, direto ou indiretamente, para poder fazer mudança
positivo, ou seja, transformação de sociedade guinense. Por não poder ter educação, por não poder ter saúde, por não poder ter segurança enquanto povo. O que é preciso? A situação está na ganha esse contorno, que não está considerando talvez que está na boia de salvação para guinense e de como nós estamos metidos de um ao outro. A nós um povo que diferente, por exemplo, se caso de Ruanda, caso de outro país, né, que beneficia de que convivência junto é coisa não ganha outro contorno vai. Então esse problema social que de constitui grande preocupação para o governo, para a governação, por longo tempo dele, mas que infelizmente está assim o prática e a nós não acreditamos como no papel enquanto partido político e tomar razão. E o Partido Luz que está se sentir ameaçado, ora que ele, enquanto partido político, e nós atores políticos, não usa discursos que podem incentivar ódio e podem incentivar divisão étnica na Guiné-Bissau. E falando na questão, lembra no processo de campanha eleitoral, o presidente do partido iria essa questão. Dos razões que o nosso foco era chegar ao parlamento, ele queria leis para banir esse comportamento. Ele queria leis de forma específica, legislação, de forma específica para combater linguagens étnico-tribais no processo de porque que está para compreender às vezes e que uma gente está usando para é mesmo sustenta aquilo, mas é aproveitamento político. Não é gente que até identifica nem que determinado etnia para facto só ser uma etnia, mas na campanha está usando aquilo. Aproveita que sentimento de pertença para ter voto. Mas aquela que tem estado na contribuir na criação de coesão social e a nós não tem identificar aqui prática, onde tudo no posicionamento político, que não é nenhuma passagem nem com luz, papel de religião, luz, papel de divisão étnica. Papel para nós, não acha como a política de fazer como caminho de elegância e classe. Não tem que levar debate político. E trata passa necessariamente no engajamento de atores políticos. E também aproveitou a ocasião para pedir classe jornalista de como a nós turno de contribuir para levar debate político. Nos assuntos que não notícia, que não coloca para atores políticos, não de esforço um bocadinho, não afasta um bocadinho de assuntos que mais interessam a partidos políticos ou pessoas individuais. Não colocar próprio não atores políticos, não obriga que esse entendimento sobre visão, sobre desenvolvimento. O que tem na manga para a transformação da sociedade? Em vez de não discutir pessoas, problema no Franco, Beltrano, Citrano, aquilo que está ajuda para levar debate político nacional. Não tem que focar ali. Aquilo que está para criar tudo um campo à vontade, para uma classe política anda para ver, não passando a discutir de uma perspectiva técnica de que é o processo de solução para mudar o país. E Luz está a rever na ideias, Luz está a rever na visão para mudar o país. Nenhum país no mundo. Dá para citar, por exemplo, Adam Smith, que fala como é que tem um país desenvolvido e que tem um país subdesenvolvido. E tem um país mal administrado e tem um país bem administrado. Que visão para mostrar como não tem que acreditar na gente que tem alguma coisa para acrescentar, alguma visão. E que é discurso de cultura, de majundade, de falamisto e aquilo que interessa ao povo. Daí que a minha de classe de mídia não foca naquilo que se ganha, o que acrescenta alguma coisa para o partido, Chief Fernando condenado no Ricardo, para o partido, a imprensa guinense que tem promovido o debate nesta perspectiva. Não, o que não fala, nós que só a imprensa guinense, né? A própria sociedade está mais focada no problema, né? O tamanho se o Joaquim com Tony e tem problema, tenta passar a traduzir no problema social. A nós tudo não está assistindo e não está discutindo a relação na classe política, mas o Joaquim tem problema com o Baná. Aquilo que tem sido naquele para ver o que eu posso falar, alcance de imprensa, alcance de mídia. Mídia pode contribuir para participar, mídia pode contribuir também para participar. Porque tem paz, para ver mensagens de notícia. Não quero falar tudo classe mídia, mas não está assistindo. E Mangarbias não está mais preocupado,
fulano com Beltrano, outro fala isto, outro fala aquilo. E que é para ter estado também na ajuda, é do meu ponto de vista. O partido acompanha caso Pamba Panchai, deputado da nação, o ativista político aquele, aquele ação. Não acompanha o partido mais específico, o que acontece naquela Caso Pamba Panchai que é prendido para algumas horas e depois de soltar. no aeroporto. Como? Algumas horas depois de soltar. Não, por acaso, importante para falar, avocado, só que não fala. Apesar que conferência de imprensa que está relacionada à política, mas não papel de violência. Alguns não papel de violência, não cada papel, não conta violência só num determinado contexto, numa determinada situação, não conta violência de tudo natureza. E o que está acontecendo em Gravias? Na rede social, o todo é likes, o está busca fontes credível para notícia, mas para se realmente essa condicional. O que então, nós enquanto instituição política, não temos basear, não defesa com substância, né? Então, essas coisas que nós é por alto, claro que na rede social, mas não tenta de vir para a órgão de comunicação social, a mim particularmente. Coisa também que partido dá uma conferência de imprensa, né, caso. O líder do partido papiar sobre esse assunto, Brema Câmara? Não, Brema Câmara sim, vou vir aqui e falar de como, mas em caso que acontece, por exemplo, no aeroporto, e referir como, que lá agredido. E agredido. Brema Câmara fala que ele é agredido. Brema Câmara é um político. Nunca tem nas decisões estão a fazer aproveitamento político, nem tanto. Perceber? A mim, por base, busca por base esse argumento, para ver Brema Câmara fala. A mim tem que vamos com fonte, que isento, que tem nem interesse naquela situação, estão baseados em argumentos. A mim colha, né, que eu falo de caralho. Capital. Eu colha negar o capital, confirmar realmente como a que ele foi agredido, ou não sei lá, mas o Brema falar. Mas acaba de Brema falar que a mim tem que vir para falar uma de cada coisa. A mim tem que basear em argumento, um cobre liga para piar, um cobre outro para piar, com uma entidade isento de que processo, que tem nem interesse, nem que não defender. O que o ministro falou que é? Luz tem interessado para definir valores democráticos, para definir Estado de Direito Democrático, e valores que não estão definidos exatamente liberdade, justiça e desenvolvimento. Que não confirma realmente como ia acontecer, não tem sempre posicionamento de casos de violência. Quem está acompanhando e ganhar estranho, natureza de luz, pessoas que pertencem à luz, lideranças de luz, e tem que lutar sempre para defender direitos humanos, porque quem também ser honesto. E causas que não serem diferentes. Defender direitos humanos é um dos objetivos do partido. Qual que ponto de situação que o Partido Luz está fazendo sobre o estado de direitos humanos da Guiné-Bissau? Ao longo do manga de tempo, não tem situações de violação de direitos humanos. E daí que eu não te falo como o que está acontecendo. Em vez de não usar instância competente para dirimir que situação, não está levando debate mais no âmbito político. Eu não falo com sério. Manga de líderes políticos que de uma certa forma é entendido como direitos de ser militante, de ser dirigente estão violados. É que está interessado mesmo para existir uma resposta contundente ou substancial perante que situação. E está levando mais para fazer aproveitamento político. De situação mais ou menos como eu referi. Será que estão em queixa que o partido formula junto de instância judicial? E o que está fazendo? Só talhos, está dizendo para a imprensa, e acaba por ficar lá. Assunto de direitos humanos que está tratado só no âmbito político. Se um militante de luz violentado e agredido, luz pode atacar do ponto de vista político, mas do ponto de vista judicial, luz não ataca que processo para ver que instância competente para dirimir que situação. Mas na situação de relato de violações, não fala só o setor judicial, não tem que admitir como não tem problemas estruturais. Não só o setor judicial, quase tudo, vindo na convivência, na casa, não sei como é que o país está. Mas não tem que contribuir para não ajudar, para não ter um sistema judicial. O próprio partidos políticos foca mais nas situações políticas, não no sistema judicial. E tem que ter os pressupostos importantes da presunção de inocência e também confiança
no setor judiciário, que é muito fundamental. Argumento que está dizendo, não, a justiça está fazendo a boa enquanto instituição política. Um militante violar esse direito, o advogado recorrer, o vai vir para o Estado judiciário. Como que não pode contribuir para mudar aquilo? A não está fazendo fé na justiça, apesar da dificuldade. Não acha que tem que caminho. Não tem que ir para lá. Não pela justiça para esse trabalho, no final não tive aqui conclusão. Beleza, mas quando fazer uma abordagem virada à sociedade, não campo político. Sim. Não é o papel de um país que, na 9 convenções que está a papel de direitos humanos, e ratificar 8. Na 8 convenções ratificadas, Guiné-Bissau tem um índice negro naquilo que está a tocar que direitos humanos. A título de exemplo, no papel de mutilação genital feminina, que está a 50%. Tal que abordagem ou visão e ideia que o Partido Luz está propondo desde já para estancar a situação de direitos humanos? Que está não, de forma objetiva, e não falava de abocado, questão de direitos humanos na Guiné-Bissau é crítico. Agora, para o direito humano, manda perspectiva macro. Sim, concordo plenamente com você. Não tem manga de violação de direitos humanos, não falava abocado, falta de presença do Estado. Mas quem tem a responsabilidade de garantir segurança, paz social, entendimento no país, é o governo. Não tem problemas que ao longo do tempo questão de segurança. Agora que tem uma parte de Guiné-Bissau, nem que esse Estado existe próprio. O papel de natureza de violação de direitos humanos é esse grande verdade. A nós, esta constitui uma preocupação que o PUI não acredita como e tem toda a necessidade de criar uma proposta de valor para ajudar a resolver problemas do povo. É problemas públicos. E Luz tem a consciência dessa. Nunca por ter um setor judicial frágil, ou pensa como pode dar resposta àquilo. Mas quem que está contribuindo a fragilizando no setor judicial? E próprio políticos. Então, o todo um povo que acaba sendo vítima de que luta de ego, luta de chegar a poder a todo preço, a todo custo, e acaba fragilizar próprio no Estado. Não tem consciência disso. Um dos problemas de resolver e chega a decisão, e chega a espera de tomar a decisão. Enquanto não cuide de democracia, se não mudar o político, não tem que fazer política e que falar para tudo gente, de verdade como tem estruturas, ONG, estruturas sociais que estão a trabalhar para desencorajar aquele tipo de dado, que elas têm influência, poder político é por ter condicionações, mas gente que tem a condição mesmo de transformar, e políticos para decidir para criar segurança no país. Então, Luz tem consciência de tudo é problemas públicos, que o Luz acredita como a nós, não por dar resposta a esse, e cabe ao povo depositar confiança na nós. E chega de momento de povo de não compreender como a comunidade política tradicional que tem solução para o país. Esse é bom para ficar claro, é que tem solução para o país. E não acredita na agenda, não acredita na visão clara, e por dar resposta. Bom, muito obrigado. Obrigado.